Olá, guerreiros! Muito bem-vindos aqui ao tatame do canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos dar sequência às nossas aulas de trigonometria, falando de arcos côngruos e de identidades trigonométricas. Vou falar aqui o que são arcos côngruos e vou falar das igualdades trigonométricas, as quais chamamos de identidades, quando é que elas são verdadeiras, beleza? Então vamos junto. Então vamos lá, guerreiros. Identidades trigonométricas e arcos côngruos. Primeiramente, arcos côngruos. O que são arcos côngruos? São arcos que possuem o mesmo começo e o mesmo fim. Ou seja, são arcos diferentes que possuem o mesmo começo e o mesmo fim, logo terão o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente, as mesmas razões trigonométricas. Então, digamos, por exemplo, aqui que eu tenho um ângulo que mede 30 graus. 30 graus. 30 graus aqui, ele vai ter esse cosseno, que a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2, vai ter esse valor de seno, que a gente sabe que vale 1/2. Quando eu chegar aqui para achar o eixo das tangentes, vou descobrir o valor da tangente dele, que é a raiz de 3 sobre 3. Beleza. Mas será que somente 30 graus possui esses valores? Será que pode existir outros ângulos que também têm o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente? Sim, são os arcos côngruos de 30 graus. Como? Ó, eu comecei para achar esse 30 graus, comecei aqui no zero e subi aqui 30 graus. Agora, se eu tiver aqui um outro arco que comece também nesse mesmo valor, nesse mesmo ângulo de 0 grau, aí ele vem, ó, vem crescendo, passou por 30 graus, passou por 90 graus, por 180 graus, por 270 graus, chegou a 360 graus, completou uma volta e continuou. Subiu mais 30 graus. Então, esse ângulo aqui, que deu essa volta toda e andou mais 30 graus, é o ângulo de 360 mais 30, ou seja, 390 graus. E esse ângulo de 390 graus tem o mesmo seno de 30, o mesmo cosseno de 30 e a mesma tangente de 30. É um arco côngruo de 30 graus. Beleza? Então, tem o mesmo começo de 30 e tem o mesmo final de 30, só que ele tem uma volta a mais. Agora, se eu pegar e der uma outra volta aqui, um outro ângulo, ó, começou de novo aqui em zero, andou 360 graus, andou mais 360 graus, então chegou a 720 graus, e mais 30 graus, ou seja, 750 graus. Esse ângulo de 750 graus, ele vai ter o mesmo seno de 30, o mesmo cosseno de 30 e a mesma tangente de 30. É um outro arco côngruo de 30 graus. Então, posso dar aqui milhares de voltas e parar em 30 graus. Eu vou achar arcos côngruos de 30 que terão o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. Como é que isso é cobrado em prova? Ele vai te perguntar assim, ó, diga qual das alternativas abaixo possui um arco côngruo de 30 graus. Como é que você vai saber? O bizu é o seguinte, a diferença entre os arcos côngruos é sempre um múltiplo de 360. Se tiver em graus e se tiver em radianos, é um múltiplo de 2π radianos, uma volta completa. Então, se eu quero saber se 390 e 30 graus são côngruos, o que eu vou fazer? Vou pegar o maior, 390, e vou subtrair o menor, 30. Isso vai dar 360. 360 é múltiplo de 360, então eles são côngruos. Eu quero saber se 30 graus e 750 são côngruos. Eu pego o maior, subtraio o menor. 750 menos 30 dá 720, que é 2 vezes 360. Então, são múltiplos de 360. Então, eles são côngruos. Sempre que a diferença entre o maior e o menor for um múltiplo de 360 graus, eles são côngruos. Se for em radianos, for um múltiplo de 2π. Eles são côngruos. Para radiano fica até mais fácil. Porque se ele é múltiplo de 2π, a diferença vai ser um número par. Então, se eu pego o maior ângulo em radianos, subtraio o menor ângulo desse maior ângulo, e essa minha diferença der um número par, multiplicando π, eles vão ser côngruos. Esse é o bizu. Beleza? Bom, então, arcos côngruos possuem o mesmo começo e o mesmo fim. Se eu quero saber se eles são côngruos, subtraio o maior do menor. Se der um múltiplo de 360 graus ou de 2π radianos, eles serão arcos côngruos. Show de bola? Bom, identidades. Identidades trigonométricas são igualdades que você faz entre razões trigonométricas, entre funções trigonométricas, em que qualquer valor real que você ponha para x
torna verdadeira. Então, ela obedece às condições de existência das funções trigonométricas, que a gente vai ver depois. Mas identidade trigonométrica, você vai ter um valor trigonométrico igual a um outro valor trigonométrico igual a um número. E isso vai ser sempre verdadeiro. Então, botei aqui um exemplo para a gente poder ver se há identidade ou não. Eu quero saber se esse valor aqui, cossecante de x menos cotangente de x ao quadrado, é igual a 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. Quero saber se essa identidade aqui é verdadeira. Beleza? Bom, eu posso trabalhar qualquer um dos dois lados para saber. Não vou trabalhar esse segundo lado aqui, meu lado à direita, por quê? Porque não tenho o que fazer. Agora aqui eu tenho o que fazer. Eu posso pegar esse quadrado e fazer um produto notável, né, que esse é o quadrado, menos 2 vezes esse, mais esse é o quadrado, é igual àquilo lá, tendo um quadrado perfeito. Mas antes de eu fazer essa brincadeira toda, eu vou trazer a cossecante e a cotangente porque eu conheço, porque eu gosto de trabalhar, né, para seno e cosseno, que é mais fácil para a gente. Então, ó, eu sei que a cossecante é o inverso do seno. Então, aqui vai ficar 1 sobre seno de x. Menos. E que a cotangente é o inverso da tangente. E a tangente, pela segunda relação fundamental, eu sei que é seno sobre cosseno. Então, a cotangente vai ser igual ao quê? Cosseno de x sobre seno de x. Ó, isso ao quadrado. Repara que aqui eu tenho o mesmo denominador. Se eu tenho o mesmo denominador, eu posso operar em cima sem ter que fazer um MMC. Então, aqui vai ficar o quê? 1 menos cosseno de x dividido por seno de x, que é meu denominador comum. Isso, ó, igual a 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Ó, o meu numerador já está parecido. Então, não vou nem mexer mais no meu numerador. Vou deixar ele ali e vou trabalhar com o denominador, para tentar chegar nisso aqui, ao quadrado, com alguma coisa que eu consiga simplificar esse quadrado e ficar só 1 menos cosseno de x. Então, vou separar esses quadrados aqui. Então, aqui vai ficar 1 menos cosseno de x ao quadrado sobre seno quadrado de x. Da relação fundamental, eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual ao quê? É igual a 1. Então, se eu passar o cosseno para o outro lado, vai ficar o quê? Que seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Então, aqui vai ficar o quê? 1 menos cosseno de x ao quadrado sobre, fazendo a transformação aqui da relação fundamental, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Beleza? Isso aqui é igual ao que ele me deu ali. 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Eu sei que lá na álgebra tem alguns produtos notáveis importantes que a gente tem que saber. E um deles é chamado de diferença de quadrados, ou diferença de dois quadrados. Eu sei isso aqui, ó, que a ao quadrado menos b ao quadrado é o quê? É a menos b que multiplica a mais b. E eu sei que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, eu olho para esse denominador aqui, eu vejo o quê? 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Vou pegar esse 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado e vou transformar nesse produto notável. Então, ó, continuando com o meu numerador, vai ficar 1 menos cosseno de x ao quadrado, sobre, aplicando aqui, então, o produto notável, né? A diferença de quadrados vai ficar o quê? 1 menos cosseno de x, que multiplica 1 mais cosseno de x. Isso igual a 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Que é a identidade que ele me falou. Aí aqui eu posso simplificar, ó, esse quadrado com esse. Aí vai sobrar o quê? Em cima lá, 1 menos cosseno de x sobre embaixo, 1 mais cosseno de x. C, Q, D, como queríamos demonstrar. Ficou igualzinho. Isso é uma identidade trigonométrica. Vou fazer agora um outro exercício também, lembrando disso aqui. Vou fazer de uma maneira mais padrão, mais matemática, para a gente poder entender como é que funciona. Depois eu vou fazer por um bizuzinho, tá bom? Vamos lá então. Guerreiros, observem o seguinte. Se cai na prova de vocês isso aqui, ó, sabendo que a tangente de x é igual a 2 raiz de 2 e que x é maior que π e menor que 3π sobre 2, ou seja, ele é do terceiro quadrante. No terceiro quadrante eu tenho seno negativo, cosseno negativo e tangente positiva. Convém, a tangente aqui é positiva, é 2 raiz de 2. Então ele fala, sendo tangente de x igual a 2 raiz de 2 e x um ângulo do terceiro quadrante, calcule seno de x e cosseno de x. E aí, como é que a gente vai fazer isso?
Vou fazer primeiro usando a relação fundamental da trigonometria. A matemática bonita, a trigonometria bonita. Depois eu vou fazer por um bizu, que vai fazer você acertar todas as questões que envolvem esse tipo de coisa. Sempre que ele te der uma razão trigonométrica igualada a um número, que você vai poder usar. E vai ganhar sempre, tá? Bom, eu sei que tangente é o quê? Seno de x sobre cosseno de x. Isso igual a 2 raiz de 2. Tá? Vou pegar esse cosseno que está dividindo, vou passar para lá multiplicando. Vou fazer a razão em proporção, a multiplicação em cruz. Sempre que eu tiver uma fração igual a outra fração, eu posso multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado vai ficar o quê? Que o seno de x é igual a 2 raiz de 2 vezes o cosseno de x. Vou elevar aqui ambos os lados ao quadrado. Então, elevando ao quadrado aqui e elevando ao quadrado aqui, vai ficar o quê? Seno ao quadrado de x é igual a 4 vezes 2, 8 vezes o cosseno ao quadrado de x. Da relação fundamental, eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, passando o cosseno para o outro lado. Então, substituindo aqui, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a 8 cosseno ao quadrado de x. Vou pegar esse menos cosseno ao quadrado, vou passar para o outro lado, ele vai passar mais. Então, vai ficar 8 cosseno ao quadrado mais 1 cosseno ao quadrado, fica o quê? 9 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou pegar esse 9 que multiplica, vou passar para lá dividindo. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 9. Esse quadrado passa para lá como raiz quadrada. Então, o cosseno de x é igual a mais ou menos, porque eu não sei se esse cosseno é positivo ou negativo, né? Eu estou elevando ele ao quadrado, o sinal de menos some, o sinal de mais se mantém. Então, como eu não sei se ele é positivo ou negativo, eu tenho que botar o mais ou menos. E outra, um valor ao quadrado igual a uma outra coisa é uma equação do segundo grau, tem que ter duas soluções, né? Mais ou menos a raiz de 1 nono. Então, o cosseno de x ele pode ser mais ou menos 1/3. Como ele me falou que x ele é um ângulo do terceiro quadrante, e no terceiro quadrante eu sei que seno e cosseno são negativos, então já sei que meu cosseno de x ele é igual a menos 1/3. Achei o cosseno. E o seno que ele quer também? Da relação fundamental, eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, sabendo aqui ó, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, se eu isolar o cosseno, vai ficar o quê? Que o cosseno de x é igual a raiz de 1 menos seno quadrado de x. Tá? E o cosseno de x eu achei. O cosseno de x é o quê? 1/3, menos 1/3. Então aqui vai ficar que menos 1/3 é igual ao quê? A raiz de 1 menos seno quadrado de x. Se eu elevar ambos os lados ao quadrado aqui, vai ficar o quê? Que 1 menos seno quadrado de x é igual a 1 nono. Vou pegar esse menos seno, vou passar para lá e vai passar mais. Vou pegar esse 1 nono, vou passar para cá e vai passar menos. Então vai ficar aqui seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 nono. Fazendo aqui o MMC, ó, 9 vezes 1, 9, menos 1, 8. Então vai ficar 8 sobre 9. Então, o seno de x é igual a mais ou menos a raiz de 8 nonos. Beleza. Raiz de 8, 8 é 4 vezes 2, vai ficar o quê? 2 raiz de 2. Mais ou menos 2 raiz de 2 sobre a raiz de 9, que é 3. E como o x é do terceiro quadrante, eu sei que seno e cosseno são negativos, então meu seno de x vale menos 2 raiz de 2 sobre 3. Ó. Achei aqui o seno de x e achei aqui o cosseno de x. Acabou a questão, morreu. Bom, é isso. Show? Agora, o bizu que eu falei. Uma segunda resolução. Segunda maneira de você fazer. Segunda solução. Como é que eu faria isso? Toda a trigonometria que você vai estudar aqui, toda a trigonometria, ela vem de uma única figura geométrica, que é qual? Triângulo retângulo. Então, vou desenhar aqui um triângulo retângulo, ó. Desenhei o triângulo retângulo. Vou botar aqui o ângulo x aqui. Eu tenho a tangente de x. E qual é a razão trigonométrica que me dá a tangente de x? A tangente de um ângulo é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então aqui, ó,
2 raiz de 2 sobre 1 é a fração. A tangente de x é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto a x é 2 raiz de 2 e o adjacente é 1. Então, o cateto oposto a x é 2 raiz de 2 e o adjacente é 1. Vou chamar aqui essa hipotenusa de A. Aplicando o teorema de Pitágoras ali, vai ficar o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 4 vezes 2, 8, mais 1, que dá 9. Então, A vale a raiz de 9, que é 3. A minha hipotenusa vale 3. Bom, qual é a razão que me dá o seno de um ângulo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. 2 raiz de 2 sobre 3. E qual é a razão que me dá o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. 1 sobre 3. Como os ângulos são do terceiro quadrante, eu tenho seno e cosseno negativos. Olha lá. Olha quanta coisa eu fiz para chegar nas mesmas soluções. O cosseno menos 1/3, menos 1/3. O seno menos 2 raiz de 2 sobre 3, menos 2 raiz de 2 sobre 3. Viu só? Sempre que ele te der numa questão de prova, a razão trigonométrica pode ser seno, cosseno ou tangente. Em valor numérico, joga no triângulo. Faz cateto oposto sobre adjacente, cateto oposto sobre hipotenusa, adjacente sobre hipotenusa. Você vai montar o triângulo retângulo, vai fazer o Pitágoras e vai ter o que você quiser. Se liga no domínio da tua função. Tá? Se liga aqui, se ele me falou que é do terceiro quadrante, eu tenho que saber que o seno e o cosseno são negativos e a tangente é positiva. Se não lembrar, desenha um círculozinho e vai marcando os ângulos, igual eu fiz na nossa aula de círculo trigonométrico. Tá legal? Pessoal, espero ter ajudado vocês na parte de arcos côngruos e de identidades trigonométricas. Façam mais questões, tirem dúvidas comigo, façam a lista de exercícios que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal, marquem o sininho, compartilhem, comentem, tá? Espero que vocês estejam gostando. Façam a lista aí, tirem dúvidas comigo por aqui, beleza? Um beijo no coração de todos.